você fique à vontade, viu? Um bom dia a todos. É uma satisfação tremenda estar com vocês. Deixa ele aqui. A questão do... Não, deixa ela aqui, tira não. Não precisa. Deixa aqui. Faz parte. Deixa ela. Mas é um anjo, pode deixar aí, ué. Deixa participar. Deixa participar. E é interessante esse titio, que quando eu cheguei, estacionei o carro, ela foi me recepcionar. Estive com vocês ali no fundo, vocês estavam tomando café, eu vim para cá. Ela saiu, desceu ali, foi ali, pulou no meu colo, ficou, como fosse assim, fica tranquilo, e volta. Então, na verdade, Deus conversa conosco por conta do acaso. Então, não quer dizer que seja por acaso que nós estamos aqui, mas temos um motivo de estar aqui. E quando a gente fala de finanças, aí, quando fala de finanças, eu falei o seguinte: você pode muito bem digitar lá no Google, fala sobre finanças, aparece aplicativo, aparece tudo que você precisar sobre finanças. Vocês sabem o que é finanças, só não executa, grande parte. Esta é a questão da realidade. Eu me identifico muito com vocês. Aqui tem vários alunos meus, que eu tive o prazer de reencontrá-los. Amigos aqui de 12, 15 anos, 7 anos. Então, vários de vocês já nos encontramos aí no dia a dia. E quando fala de finanças, eu procuro me educar. E essa educação, eu gosto muito da prática esportiva, porque a prática esportiva você vê a pessoa na sua realidade, na sua essência. E eu faço algumas pesquisas. Uma das pesquisas que eu fiz de dissertação de mestrado foi o comportamento do consumidor goiano. Como que o goiano pensa? Eu sou goiano, mas o goiano aqui é a Beverly Hills brasileira. Qualquer marca de carro você encontra, roupas você encontra, a renda per capita nossa é alta. Então, por ser goiano, quero dizer o seguinte: nós somos considerados muito metidos, e somos mesmo. Gastamos com aquilo que não precisamos. Uma das minhas pesquisas, depois se vocês procurarem lá, professor Sandro Rodrigues, Superação, Belém, de norte a sul, eu sou ciclista. Então eu saí de Goiânia e fui até Belém, do Pará, de bicicleta. Estudando as pessoas. Fui fazer um planejamento, só que não tinha referência. Se não tinha referência, eu me tornei referência. Então eu fiz com mountain bike, com alforge, com tudo, em 16 dias. E aí você vai passando de cidades em cidades. E aí você vai vendo a realidade. Para quem é ciclista aqui, sabe que a bicicleta, ela aproxima as pessoas. Todo mundo quer ver, quer andar e aproxima. E alguém conhece aqui Tocantins, Pugmil? Já ouviu falar de Pugmil? Uma cidade bem pequenininha. E lá, eu sempre conversando com os jovens, qual que é o futuro, qual é a renda, o que eles ganham, o que eles fazem. Muitos sobrevivem com R$400, R$600. E aí você fala de perspectiva de futuro, curto, médio e longo prazo. Quando você fala
O que você pretende no futuro? Quando você conversando lá em Pugmil com duas jovens. Isso era uma terça-feira. Ela falou assim, olha, é uma festa que vai ter no sábado. Esse é o meu futuro. Uma festa que vai ter no sábado. Não, eu quero algo mais distante. Pense em algo maior. O que você quer ter na vida? Quero ter uma moto. Por que a moto? Eu posso ir para uma festa mais distante. Então, o pensamento era de curto prazo. E fui daqui para Porto Alegre, também de bicicleta. Agora eu estou vindo do Brasil Ride na Bahia. Aí eu precisava de algo um pouquinho mais pesado, aí vai para Serra Fina, mas para Serra Fina é escalada. Mas para tudo isso você precisa de uma administração financeira, você precisa inclusive de condicionamento físico. E quando a gente fala de comportamento masculino diferente de comportamento feminino, muitos se realizam com o poder através da compra. Estava conversando com a capitã antes da minha fala. As mulheres, em prática, hoje em Goiânia, pode ser que não seja vocês, pode ser que alguém esteja comprando mais. Mas quando se fala em calçados, as mulheres compram 2,5 pares de calçados por mês. Aí alguém fala assim, alguém está comprando 5. Porque não tenho. É o mesmo que eu conversar com as senhoras sobre o sapato Labutin. Aí eu falei, quem conhece aqui o sapato Labutin? 1, 2... Fala aí, meninas, quanto que custa um sapato Labutin? Primeiro, qual é a cor do solado? Quanto custa um? Quantos mil? Usado. Usado, porque ela começa com 6 mil. Aí ela fica empoderada. E por que a mulher tem a necessidade de comprar tanto sapato ou ter tanto sapato? Porque no caso, ela se realiza com o calçado. É o calçado que é mãe, que é esposa, que é namorada, que é profissional, que vai para uma festa, se representa naquilo ali. E com isso, nós vamos fazer uns cálculos aqui agora, que pelo menos meus alunos, quem já ouviu ou quem já fez essa dinâmica que eu vou fazer agora, é porque algum ex-aluno ou alguma das minhas palestras pode ter repassado. Vamos pegar a gente fala que é um cálculo da depressão, mas eu não quero vocês deprimidos. Pega o celular de vocês. Vocês não vão precisar se manifestar. Pega o celular e coloca na calculadora. Nós vamos na prática esse negócio. Porque já dá um choque logo em todo mundo. E pensa várias vezes. Tudo bem? Ninguém precisa saber nada do outro. Coloque aí o teu salário. Não é piada, gente. A gente ri de desespero. Eu faço, mas dá desespero. Coloca o teu salário. Divide por 30. Ok? Divide por 24. Todo homem tem seu preço. Eu falo humanidade. Isso aí é o que você vale por hora. Quando fala que todo mundo tem o seu preço, hoje, de maneira formal, isso aí é o valor. Grava esse número. Grava esse número. Eu quero que os homens comprem um tênis muito bom e as mulheres o sapato.
Pense no valor e divide por isso aí. Se o calçado custa 400, 600, 1.000, divide por esse valor. Acharam? Isso aí são as horas que você precisa dedicar para comprar este produto. Aí a questão é, sou obrigado a comprar esse produto? Eu necessito desse produto? Mas, Sandro, eu trabalho 8 horas por dia. Só que o aluguel, as prestações, a alimentação, os gastos, ele vem, inclusive, quando você estiver dormindo. Então, acontece dessa forma. Aqueles que passaram de 24, que deu 30, 40, 50, se você dividir por 24, seria aí quantos dias da sua vida para dedicar a esse produto. E aí você precisa comprar um carro, uma casa, uma moto, alguma coisa. Como que seria esse planejamento? Essa conta que eu fiz, que vocês fizeram, causa frustração? Porque aí o pessoal fala, Sandro, eu prefiro ser feliz do que fazer esses cálculos. Aí a questão é, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Quer ser feliz ou ter razão? Aí vai depender de cada um de vocês. Todo homem tem seu preço. Alguma dúvida com relação a esse cálculo? Para comprar esse calçado, vai demorar aí algumas horas de trabalho ou algumas horas da sua vida. A questão é, vale a pena? E aí você fala, calçado, você vai colocar compras de mantimento, água, luz, telefone, despesas fixas, despesas variáveis. Com relação ao mercado, vamos colocar, independente de partido, tem 6 meses que os empresários estão diminuindo o investimento e não sabemos o que vai ser agora, depois de janeiro. Na parte de alimentação, está tudo ok. Mas na parte de automóvel, já teve uma retração nos últimos 4 meses e não se sabe o que vai acontecer mais na frente. Ou seja, o povo está receoso. Muitas vezes o pessoal fala o seguinte, vale muito mais eu alugar uma casa do que comprar uma casa. Mas, vamos até uma real, no Brasil, o sentimento do brasileiro é, eu quero ter a minha casa. É a questão da segurança. Aí vem aqueles estigmas dos nossos pais, dos nossos avós e de outros, que ficam mudando de casa em casa. Não, eu quero ter o meu porto seguro. Então, na verdade, quando fala, pega seu dinheiro, joga na ciranda financeira, e com aquele, ou eu aplico, vou ser empreendedor, e depois eu vou pagar um aluguel, nem sempre as pessoas pensam dessa forma. Todos nós somos diferentes. Cada um almeja algo a mais. Eu estou vendo a Rafaela que está abrindo mel, que é a Cabo Rafaela. É empreendimento? É. É todo mundo que consegue empreender? Não é todo mundo que consegue empreender. E o empreendimento não necessariamente que seja você abrir um próprio negócio ou um plus, mas através da educação, através do seu investimento pessoal, conhecimento, ele também é um investimento. Muitas vezes o pessoal, eu quero aprender a ser trade de finanças. Sabemos que trade de finanças, para quem trabalha, apenas 5% consegue uma rentabilidade acima de 5 mil. E 3% que consegue um a mais.
Se você não tem essa expertise, e essa expertise é mais é mais razão do que emoção, o que eu vou fazer? Eu vou pagar para alguém que administra melhor do que eu. Geralmente o homem é o provedor, mas quem administra melhor mesmo, e já é comprovado, são as mulheres. 79% pela Confederação Nacional do Comércio, de setembro, 79% das famílias aqui no Brasil estão endividadas. E cerca de quase 12%, 11 ponto alguma coisa, não fazem a mínima ideia de como irá sanar as suas despesas. Esta é uma realidade. Para isso, precisamos foco, disciplina e organização. Aí entra a questão do impulso. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. Toda humanidade tem o seu preço. Dinheiro, sexo e poder. Aí o pessoal, pode ser os três juntos? Pode ser os três juntos. Mas você vai ter aí a tendência disso acontecer. E a realidade que a gente fala, que é o seguinte: dinheiro traz problema? Traz problema. Dinheiro também é solução? É solução. Então vamos ser realistas com relação ao dinheiro. O dinheiro é bom porque eu vivo bem, não tenho problema, não tenho nada. Mas com o dinheiro você vai ter a opção de restaurante, de roupa, de viagem, de carro. Você vai ter uma opção. Só que cada um tem o seu pensamento, qual é o seu objetivo e o que você quer pela frente. E eu separei para vocês aqui que você pode até gastar muito, mas você tem receita? Você pode, porque geralmente o pessoal, não vou deixar de tomar meu café, vou deixar de ir no restaurante, vou deixar de ir numa balada, vou deixar de praticar um esporte e juntar. Você pode fazer tudo isso. A questão é, tem receita para isso? Qual que é o maior erro do brasileiro? Que a gente faz as contas e fomos condicionados a isso para gastar no mês. Sendo que nós deveríamos planejar para gastar ao ano. Quanto você gasta de combustível, quanto você gasta de alimentação, quanto você gasta de plano de saúde. E aquilo ali vira o quê? Um teto de gasto. Aquele teto de gasto, você fala, eu não posso passar desse teto se eu não tiver receita. Eu posso passar? Pode. Tem receita? Vai fazer isso como? O brasileiro, ele tem muito aquela questão do milagre. O que é o milagre? Não, eu vou comprar que depois vai prover que vai dar certo. Vai dar certo e as coisas irão acontecer. É igual prova. O pessoal tem um mês para fazer uma prova ou para fazer um trabalho. Mas ele quer fazer no último dia. Porque ele acredita que vai dar certo. Então, que ele é muito confiante. E tudo pode acontecer nessa antecedência. Então, acontece aí os problemas. A questão do milagre para cada um. E aí eu separei aqui que critério de gasto, o orçamento. O orçamento ele pode ser individual e coletivo. Você tem a sua despesa própria, mas não pode deixar de ter a despesa familiar. O que vocês querem da vida? Eu já ganhei e já perdi. Então, no meu caso, eu sou mais conservador.
Tem pessoas que são mais arrojados, têm seus ganhos e perdas. Agora, a gente coloca sempre numa cesta. Hoje o pessoal está blindando muito dinheiro no fundo imobiliário. Crie o seu teto de gasto, invista em você mesmo. Se você não souber, tem empresa que pode resolver isso para você. Por que eu falo dessa forma? Já foi feita a pesquisa, provavelmente já tenham visto, que se pegar o dinheiro de todo mundo, dos ricos, do pobre, colocar uma média e dividir em partes iguais, dentro de 2 anos, esse dinheiro volta para as pessoas que tinham aquele mesmo valor. Obrigado pela água, mas eu deveria ter explicado isso antes para vocês. Só uma pausa. Ou eu falo, ou eu respiro. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu dou esses delay. O que é simples para vocês, para mim é mais complicado. Não é que eu tenho a doença, porque a doença não é minha. Mas há uma síndrome que chama imunodeficiência comum variável. Isso aí ataca o pulmão. O meu pulmão, ele tem 0 de imunidade. 0, que eu falo. IgG, IgA, IgM, IgE, o meu caso é 0. Pra vocês terem ideia. Então, na verdade, eu teria que estar com a máscara direto. E a cada 3 semanas, imunoglobulina humana, 5 gramas lá no Hemolabor. Para quê? Para ver se melhora um pouquinho a respiração e o pulmão. Então, na verdade, deveria estar numa bolha. Por conta disso que eu pratico esses esportes doidos. Esses de aventura. Que aí autorregulo, porque o perdido já estava. O não eu já tinha. Então eu fui para o sim. Então, para conversar, aí eu teria que ter explicado isso antes, mas obrigado de trazer a água, porque o professor Sandro vai passar mal, o professor Sandro vai desmaiar. Então, aquilo que é simples para vocês, para mim eu tenho que trabalhar. Aí eu tenho que fazer um trabalho de físio aí para a questão do pulmão. Aí quando você fala, e aí, Covid, esses negócios e tudo. Tive 3 Covid, um chikungunya, uma dengue. Aí o pessoal, e não morreu? Ué, por quê? Você quer que morra? Mas aí entra o fator psicológico. Mas aí onde entra todas essas atividades. Então, quando eu explico algo para você, é aquilo que realmente eu senti na pele. Tem os livros, são bons? Ótimo. Você estuda? Estuda. Mas nada melhor do que você colocar aquilo na prática. E quando a gente fala de educação familiar, a gente coloca isso também na família. E quando fala na família, eu coloco isso na prática na minha família, porque ficou mais fácil para mim. Eu tenho uma filha de 15 e outra de 19. Uma está entrando no 2º grau e a outra está no curso superior. O que eu faço? Eu dou uma mesada para elas de X reais por mês. Então, na verdade, desde ficar me pedindo dinheiro, eu coloco um determinado valor e elas administram aquele valor. Elas querem comprar algo a mais. Aí elas vão palha italiana, bombom, churros, esse negócio todo. Agora imagina a vergonha das meninas querer vender isso em sala de aula. Falei, olha, você vai ficar com vergonha e não vai ter. Conclusão, a partir do momento que começou a vender e o dinheiro entrar, a vergonha foi embora. Então, se quiser comprar seu iPhone, quiser comprar um calçado diferente, uma bolsa, quer ir para o cinema, quer para outra atividade, elas fazem isso aí. Para quê? Para pensarem várias vezes se aquele produto realmente se faz necessário ou não. Essa é a linha de pensamento. E quando vai fazer compra, geralmente vai com a mãe, como realizar a compra, como que vai fazer o pagamento, porque eu posso muito bem soltá-las e já sabe se virar. Se vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa, já começa
a fazer o planejamento. Então, em casa, faz dessa forma. E o pessoal fica perguntando o seguinte: Sandro, se você tem o seu salário fixo, quanto que eu devo separar em percentual por mês para que eu possa ter uma reserva financeira? Tem muitos que falam 20%, 30%. Olha, se sobrou, já está valendo. Não tem como eu chegar e falar 10%, 5% para cada um. Porque se você gastou e é consciente, é porque se fez necessário. O interessante é, toda vez que você acordar e for escovar os dentes e olhar para o espelho, verificar onde eu posso cortar gastos. Esta é a linha de pensamento. Acordou, olhou no espelho, como que eu faço para diminuir os meus gastos? E aí a gente fala, viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Porque nada melhor do que a experiência, do que o conhecimento. Aqui, não são todos, nem todos vão ficar velhos, mas sabemos que um dia nós vamos partir. E com isso a gente faz o quê? Um dia bem vivido de cada vez. Não quero dizer que questão de finanças tem que ser morrinha, mas que as coisas sejam conscientes. Tem pensadores que dizem o seguinte: se você não tem, você não precisa. Se você não tem, você não precisa. Mas aí vai da consciência de cada um. Um pensamento judeu, até então eu aprendi como se fosse judeu, que tudo que é fácil não é real. Tudo que é fácil não é real. E em alguns momentos precisamos aí das labutas. Agora, vai de cada um agora. Se você não tem paciência, você não tem fé. Essa é pesada. Se você não tem paciência, você não tem fé. E é que a gente acredita em milagres, a questão financeira. A conta chega, mas é algo a ser trabalhado. Não há conquista sem dor. Não há conquista sem dor. E aí fala que a ausência de dinheiro traz preocupação? E muito. Você não dorme. E aí pergunta, o que é sucesso? A melhor definição que eu vi de sucesso é uma frase curtinha que diz o seguinte: sucesso é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Sucesso é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E já indo para os finalmente, que a preocupação, ela mata a nossa alma. A preocupação, ela mata a nossa essência. E todo mundo sabe o que precisa fazer, mas não o faz. Não estou a fim de pregar, mas Deus é aquele que faz reciclagem. É aquele que faz a reciclagem da nossa vida. Ou você se recicla, ou você não se recicla. Qual é o seu objetivo? De curto, médio e longo prazo. Quando fala de curto, médio e longo prazo, a gente fala que curto prazo até 1 ano, médio prazo entre 1 e 4, e longo prazo acima de 4, abaixo de 20. Mas é muito relativo, porque se falar que vai ter uma festa daqui a 2 meses, 3 meses, é longo prazo.
Se você falar que daqui a 15 dias, médio prazo, e se falar que vai ser sexta-feira agora, sábado, ela é curto prazo. Então você sabe aonde aperta o seu calo. Espero que tenha sido útil essa minha fala. Aqui eu me despeço. E toda vez que eu olho para uma farda dessa, a gente fala, é um anjo que está andando. E eu estava conversando com o Dom Vernice, o tenente. Coisa boa é quando a gente vê vocês à toa. Sinal que não houve chamado, que não está tendo problemas. Mas se tiver, vocês estão ali preparados para atuar. E quando a gente fala de finanças, qual o momento que você pega as pessoas mais desesperadas, mais nervosas? No início e final de mês. Depois do dia 5 até o dia 10, é onde vocês pegam mais problemas. O caso de vocês seria interessante, mas é o Estado que paga. Se vocês recebessem dia 25. Porque se vocês recebessem um quinto dia útil, junto com a população, com a maioria, quinto dia útil, as contas vencendo, e você precisando de finanças, olha, as pessoas ficam desesperadas, e para você lidar com eles, a tensão é maior. É o mesmo que você sair de casa, chegar no seu trabalho, e você não saber como chegou. Você não sabe se parou no sinaleiro, se entrou no automático e o negócio aconteceu. E onde acontece muito acidente? Os outros. A pessoa, o marido vai embora para o trabalho, a mulher não fala nem tchau, meu bem, mas diz o seguinte, só temos o almoço para hoje. Não sabemos da janta. A pessoa sai, chega no trabalho e não sabe como que ali chegou. Então vocês têm a minha admiração por vocês trabalharem com vidas, seja ela humanas ou seja ela animais. Com isso, eu, Sandro Rodrigues de Oliveira, me despeço, estou à disposição e espero ter sido um pouco útil na vida de vocês. Um fraterno abraço.